que significam tanto para Deus? A igreja pode entender isso esta manhã? Em nossa realização como organização e seus grandes edifícios e obras-primas, estamos omitindo as pequenas coisas que significam tanto para Deus e tanto para o nosso destino eterno. Nós omitimos essas coisas. Deus dizendo que eu vos darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá e dará à luz um bebê. Por quê? Por que um bebê? Por que deveria ser um bebê? O próprio Criador deveria vir e viver em sua criação para ser um sinal para o homem. Por que deveria ser um bebê? Porque ele não poderia ter dito: construirei uma grande escada, e todos vós, como o sonho de Jacó, ou lançarei do céu, dos corredores do céu, um cordão, e vos darei força que, quando vos enganchardes nele, eu vos levantarei. Mas ele veio de modo tão simples, e disse: um bebê nascerá, isso será um sinal. Não somente será um sinal, mas será um super sinal. Um bebê. Ora, a inteligência da ciência iria diante de tal pensamento. Mas, para Deus, foi um super sinal. Uma virgem conceberá, e este bebê será chamado Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Esse é o super sinal. O Deus do céu vivendo com as pessoas é o super sinal. Não seria um sinal só para aquele dia, mas para este dia e para todos os dias, de que Deus vive com o seu povo. Emanuel, Deus conosco. Este é o super sinal. Este é o sinal eterno, o sinal perpétuo que Deus deu. E porque ele se tornou pó, o próprio pó da sua própria criação, o Criador se tornou isso, pó da sua criação. O homem tentando fazer uma grande coisa. Mas quando Deus deu um sinal, foi uma coisa pequena. O homem tenta tratar de grandes assuntos. Deus trata de pequenos assuntos. O homem tenta dizer: por que todos vão nesta direção? Façamos como fazem em Hollywood. Deus quer a minoria. Ele quer omitir todas as grandes coisas, receber a pequena. Um bebê nascerá. O pequeno Emanuel nascerá. O Deus da criação se tornou parte da sua própria criação. Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez o pó e as árvores e todas as coisas que há, tornou-se parte delas. Isso será um sinal. Ele virá pela via de um ser humano. Agora, ele poderia ter vindo de alguma outra maneira. Poderia ter vindo de outra maneira, de outras maneiras que ele tem de vir. Mas escolheu vir desta maneira para dar um sinal, o super sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Agora, para que foi isso? Qual o motivo? Porque ele não escolheu se tornar um anjo? Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter vindo como um homem bem maduro. Ele poderia ter vindo com saudação completa do céu, com os anjos e todos os seres do céu, baixado dos corredores do céu à escada de ouro. Ele poderia ter descido com uma banda de anjos. Ele poderia ter feito isso. Mas ele disse: eu vos darei um sinal, um super sinal, um sinal eterno. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E quando teve de escolher um lugar em que este filho nasceria, ele poderia ter descido pela escada com toda a saudação do céu. Ele poderia ter descido do céu como um anjo,
ou como um homem bem maduro. Mas ele também poderia ter vindo no palácio de um rei. Mas ele disse: darei um sinal. E o sinal foi dito aos pastores: vocês o encontrarão no estábulo, envolto em panos. Esse é o super sinal, nascido acima de um monte de estrume, e o fedor do estábulo, sem roupa para vesti-lo. Emanuel! O diabo quer tornar as coisas grandes e brilhantes. Deus mantém as coisas humildes. Um super sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos, deitado na manjedoura. Este será um sinal, o super sinal. Quando esteve na terra, ele foi tão pobre. Como falamos de dificuldades, quem é este pequenino? É Jeová, o Deus Jeová, se tornou homem, assumiu nossa linhagem, passou de Deus e se tornou homem. Aí está o sinal. Tornou-se, ele era Deus e se tornou homem. Não um homem rico, mas um homem pobre. Este é o super sinal. Vocês pediram um sinal, disse Deus. Eu lhes darei um sinal eterno. Ele poderia ter vindo de outra maneira, como eu disse. Mas um bebê? Porque ele se tornou um bebê quando aquela boquinha sem dentes se abriu pela primeira vez naquela manjedoura, naquele primeiro berço, a primeira manhã de Natal, em seu bercinho de manjedoura. E o primeiro gritinho que saiu da sua voz era Deus chorando, Jeová chorando. Um homem veio de Deus e foi homem em todo o aspecto. Homem veio ao mundo sem nada. No entanto, homem, o que ele estava tentando fazer? O que ele estava pretendendo? Ele chorou como bebê na manjedoura. Ele brincou como menino na rua. Ele trabalhou como homem. No entanto, era Emanuel. Este é o super sinal. Deus habitando na criação que ele criou. O super sinal. Isto vos será por sinal. Ele era tão pobre quando veio à terra. Ele veio através de um ventre emprestado. Um ventre emprestado de uma mulher, e teve de pegar emprestado um sepulcro para ser enterrado. Deus, uma virgem conceberá, sem intervenção sexual. Jeová pegou emprestado o ventre de Maria, uma mulher, para cumprir o dever de dar um sinal eterno. E era tão pobre na terra, depois de 33 anos e meio de ministério, que teve de pegar emprestado um sepulcro para ser enterrado. Podem imaginar? Fala-se de concepção imaculada. O que quer dizer, afinal? Não conseguem ver o verdadeiro sinal? É Jeová se tornando um de nós, o Deus Jeová na terra, como um fugitivo, um peregrino na terra que ele criou, rejeitado e empurrado e caçoado e zombado, uma pedra de tropeço para o incrédulo, uma rocha de escândalo, um diabo para o mundo religioso, mas um sinal eterno para o crente. Deus conosco, o super sinal, entendem? Deus manifestado. Deus se apresentando ao mundo como um fugitivo. Poderia ter vindo de outra maneira, mas escolheu vir assim. Ouça isto, não deixe de notar. Penso que Deus tinha em mente que seria atraente para o ser humano. Para o crente, é atraente quando nosso Deus se torna um de nós. Mas para os formais e ímpios, uma pedra de tropeço. Eu vos darei o sinal. Uma virgem
conceberá, Emanuel estará convosco. Deus pensou que atrairia a raça humana, que nosso Deus fosse um de nós, que ele passasse da sua posição e se tornasse nosso pó, que se tornasse nossa linhagem, uma linhagem humana, o Criador que fez todas as coisas. E de novo, isso cumpriu profecia. Os profetas tinham visto isso. E outra coisa, o Verbo se fez pó, carne, e habitou entre nós. O Jeová, o Verbo, se tornou humano.